estar aqui é uma coisa inexplicável. Eu deixo carinho, amizade, conhecimento. Uma convivência que ao mesmo tempo que é boa, te transforma. O que eu levo é os aprendizados. Tudo que eu aprendi sobre o outro lado da história do Brasil. O projeto Era Uma Vez Brasil é um projeto que envolve alunos da rede pública de ensino. A edição 2022 envolveu 3 estados, né? Bahia, Pernambuco e São Paulo. E tem como objetivo principal trabalhar o conteúdo, né? A nossa formação identitária, né? Fala sobre a história do Brasil. Né? Falar sobre a história do Brasil é falar da gente. É que esses jovens percebam parte dessa história. Então, entender que a gente também tem a nossa visão de mundo afetada pela construção da história do Brasil é de extrema importância para a gente sair de uma visão eurocêntrica e partir por uma visão, de repente, afrocentrada, que é o que a gente busca. A gente foi pego de surpresa por uma pandemia que veio simplesmente no primeiro encontro de formação com os professores. E a gente percebeu, então, que o melhor seria, durante esse período, trabalhando as formações com os professores. O grande objetivo da etapa Fatos Históricos, né, a primeira etapa do projeto, é basicamente formação de professores e professoras de história. É isso que a gente deseja. Então a gente chega na cidade, chama esses professores, né, e essas professoras de história de 8º ano e convida eles para participar de um percurso formativo. Então são vários encontros presenciais e remotos que têm o objetivo de trazer, né, novamente os assuntos, né, trabalhados no projeto, só que agora de um viés mais crítico. O nosso objetivo, né, com esse tema é justamente olhar para as pessoas que estão invisibilizadas na história até hoje. Então a ideia é que esse aluno, né, e essa aluna pense no contexto histórico do Brasil, do ponto de vista da colonização, né, e veja todas as transformações que são atribuídas à corte portuguesa. Então, tudo que eles mandaram construir, né, no Brasil, todos os prédios, as instituições, por exemplo, ou as leis que foram instituídas no Brasil, obrigando a população da época a fazer coisas, ou proibindo a população da época a fazer coisas, enfim, um conjunto de transformações, né, sociais que foram impostas na época, só que muitas pessoas foram atingidas por essas transformações. Ainda muita coisa é trazida de maneira clássica, né, de maneira ainda pouco crítica do ponto de vista brasileiro, né? Ainda é uma coisa com viés eurocêntrico muito forte. Sendo que é importante estudar também aqueles que não aparecem como protagonistas da independência, né? Os protagonistas são bem conhecidos, mas existe, eu diria assim, os órfãos da independência, que curiosamente alimentou expectativas de melhoria de vida nesse período de independência e as coisas não aconteceram. Então a gente pôde se aprofundar mais nesse conteúdo dessa primeira etapa e a gente então teve, em 5 anos do projeto, a melhor etapa 1, a melhor etapa de formação, surpreendentemente, que a gente pôde fazer. Através do projeto e através da temática sobre África, africanidade, história da África, cultura da África, os professores perceberam que é preciso ampliar o marco temporal através do qual se aborda a história africana. E aí descobre-se que a África é berço da humanidade, a África é berço da ciência, a África é berço da civilização, porque a primeira grandiosa civilização que emergiu neste mundo e que impactou a humanidade inteira foi a civilização de Kemet no continente africano. Os professores aprendem isso. Então, a segunda etapa, a gente também teve que dar conta de várias questões mais socioemocionais, inclusive, né? Porque imagina, todo mundo passou por esse processo, então imagina como a gente se encontrou, né? Então foram várias questões. Primeiro porque a maior parte das pessoas também estavam de maneira mais isolada, né? E o campus, ele funciona de maneira imersiva, coletiva, e a gente fica uma semana todinha, todo mundo junto, né? Então foi um misto de questões, né? A primeira foi todo mundo muito alegre, muito eufórico por poder fazer uma atividade assim, já em grupo, né? Ainda tomando todos os cuidados, mas então com máscara, álcool gel para todo canto, né? Todos os protocolos, mas mesmo assim já era uma experiência de pessoas assim mais próximas, né? Coisa que a gente já não via há um tempo. Então foi muito bacana nesse sentido, esse reencontro foi interessante. Mas ao mesmo tempo a gente
encontrou vários alunos que estavam com muitas questões relacionais, né, envolvidas. Eles têm euforia de se reencontrar, né, com as pessoas, mas ao mesmo tempo não sabem muito bem agora como fazer, porque foi um processo muito impactante, né? O campus é o melhor, você vai atuar, você vai saber tanta coisa, se divertir. Amizade, gente, foi uma experiência muito única pra mim. Porque a gente foi tratado muito bem, eu fui tratada muito bem. Na verdade, todo mundo foi tratado muito bem. Você muda por completo. Eu aprendi muita coisa, falei com muita gente, ganhei várias oportunidades, por mais incrível que pareça, não só para agora, mas para o futuro, em questão artística e esse tipo de coisa. Cheguei no campus, foi tipo as amizades que a gente pode ter feito, as experiências que a gente fez, as pessoas que você conhece, novas, que até hoje eu tenho como amigos. O campus foi uma das minhas melhores experiências durante o projeto Anabis Brasil, que foi eu descobri uma nova versão de mim mesma. Que te faz ser uma pessoa melhor e torna as pessoas melhores. É um conjunto, não é nunca para si, é sempre para todos. É meio impossível descrever o campus ele em si. É uma coisa muito louca, porque você chega num lugar cheio de pessoas desconhecidas. No momento que eu entrei naquele quarto, eu já sabia que, tipo, mano, vai ser o melhor lugar da minha vida, cara. Bastante vergonha que eu tinha. A visitar a aldeia indígena foi incrível. Nunca pensei que eu ia visitar uma aldeia indígena. Eu não tinha noção se ia ser chamado ou não, portanto, a minha maior esperança era que os meus alunos fossem selecionados. Me deixaram por último, você acredita? Marici estava com papel na mão, eu não tinha visto papel na mão, pra mim só seria aquelas pessoas. Sem palavras, eu não pensava que eu ia ser selecionado para ir para Portugal, tanto que no dia eu fiquei besta. E todo mundo, é o momento que todo mundo fica esperando, né? Poxa, como foi meu trabalho? Será que vai ser reconhecido? Quando eu recebi o barquinho, eu... E a gente tá aqui no Palácio de Sintra. Estamos no Palácio de que Luz? Estamos no Palácio da Ajuda e essa foi nossas impressões. Hoje a gente está no Palácio de Mafra. E eu gostei muito de conhecer o Museu do Azulejo. Hoje a gente veio aqui no Museu Nacional de Arte Antiga. Estar aqui é uma sensação maravilhosa, indescritível, tanto para nós, professores de História, quanto para os curadores, quanto para os alunos. Estar aqui é uma coisa inexplicável. Oi, mãe. Tô aqui em Portugal. Te amo. Rapaziada do Era Uma Vez Brasil, foi muito bom estar com vocês aqui em Portugal. A gente trocou altas ideias sobre juventude, sobre propósito, sobre futuro, sobre raça, sobre favela. E essa juventude aí do Era Uma Vez Brasil é parte da juventude que a gente acredita que vai dar continuidade à nossa trajetória como povo. O que eu não gostei é que tipo, assim, não tem quase nada sobre, deixa eu ver aqui, Brasil, né? Só tem sobre português e tal. E quando a gente perguntou pra ela não soube explicar o porquê. Estar aqui ver a história de perto, né? O outro lado da história. E a gente viu todo o palácio, né? E as primeiras impressões que eu tive que é um palácio muito rico, porém é onde você não encontra representatividade sobre o Brasil, sobre pessoas negras. E quando você encontra, são pessoas que estão abaixo, elas mostram como sendo desprezadas. É negado esse recorte da história, esses 13 anos que a família real permaneceu no Brasil. Há pessoas que possuem pontos de vista extremamente diferentes do nosso no que diz respeito à história do Brasil. Esse choque, às vezes, acaba gerando certo ressentimento com quem é brasileiro, com quem já foi da colônia, né? Então, consequentemente, há
é muito difícil, é muito intenso você saber lidar com essas diferenças, com esses pontos de vista diferentes. Temos um palácio, temos todo o requinte, todo o luxo. É importante que o aluno reflita sobre como foi possível, naquela época, a construção desses palácios, né? O custo, o preço que isso teve na época para o Brasil, por exemplo, que era a maior colônia portuguesa. Então, uma coisa que foi observada é um nível de criticidade ainda maior dos alunos, né? Durante as visitas, durante as falas, durante os trabalhos que eles vão desenvolvendo, durante a escrita que eles fizeram, né? Os relatos de cada dia, né? De viagem lá em Lisboa, que também pode ser acompanhado pelo blog. Então, você nota que esse trabalho ele vem ganhando cada vez mais corpo, né? Cada vez mais qualidade. Eles foram manipulados. As impressões que eu tive, as boas, foram... A gente foi no colégio de português, e a gente conheceu pessoas incríveis. Hoje a gente vai mostrar um lado do Brasil que provavelmente vocês não conhecem. Os alunos vêm do Brasil trazerem aqui outras formas de pensar, outras ideias, para que os nossos possam confrontar com realidades diferentes. Portanto, os alunos brasileiros, portanto, no fundo acabam por contrapor esta ideia da chegada dos portugueses, porque eles consideram como sendo uma invasão quando nós utilizamos a palavra descobrimento. Todas as etapas, elas desenvolvem habilidades essenciais para a vida dos nossos jovens. Falando aqui, fazendo o recorte da etapa intercâmbio, né, realmente não é uma viagem turística, é uma viagem para a gente, no meu ponto de vista, perceber o quanto nossa juventude tem um potencial criativo, o quanto eles aprendem a conviver, a ter esse pensamento coletivo, né? E o ponto auge para mim do intercâmbio, mesmo com todas as belezas que a gente visita, os palácios, os museus, é a partilha nas escolas. Assim, eu estou ainda digerindo toda a troca, né? E o quanto estou orgulhosa dos nossos alunos. Bom, a quarta e última etapa do projeto, né, para a gente encerrar esse ciclo, é a etapa comunidade. E a grande ideia dela é provocar, né, nos alunos uma sensação de um pertencimento comunitário, né, e essa percepção de que eles podem, sozinhos ou em coletivo, né, se juntar com essas pessoas e fazer outros e novos projetos. Então a etapa comunidade ela tem essa função, né, de organizar tudo isso que foi aprendido, né, sentido ao longo do percurso do projeto e transformar essas inquietações, né, essas movimentações, até de afeto mesmo, o que fazer para o meu bairro, o que fazer para a minha cidade, o que fazer para o meu país. Então organizar tudo isso e transformar em projetos sociais. Esse é o espírito da quarta etapa. Falar do projeto Era Uma Vez Brasil é falar da inovação da história. Chegou de paraquedas para que eu pudesse entender a minha verdadeira história. A melhor maneira de entender o Brasil de hoje é justamente olhando o passado. E é dessa maneira também que nós nos preparamos a construir o Brasil do futuro, que é só olhando o passado, estudando história, que nós conseguimos entender como é que nós chegamos até aqui e quais são os desafios que nos esperam daqui para frente. Não desistir, nunca desista. Você acha que vale a pena, não desista não. Durante esse tempo que eu passei com vocês, foram os melhores dias da minha vida. Porque isso não é simplesmente um evento, uma reunião de um monte de alunos, é uma forma de viver que deveria ser normal, mas não é. Mas eu gostaria muito que fosse. Eu deixo carinho, amizade, conhecimento e, de certa forma, esperança. E eu levo todas essas coisas e muito mais.
O impacto é fantástico. Primeira coisa, tirar a história da periferia, né? Da periferia das disciplinas, do ensino, das ciências, né? Eu fui professora da escola pública também e eu sei o que acontece, né? O professor de história, a matéria de história é sempre renegada ao que sobra do orçamento ou aos projetos que não tem tanto protagonismo dentro da escola. Então é colocar primeiro a história para o centro. Isso aí já é uma grande sacada do projeto, é trazer um protagonismo para uma área que infelizmente é sempre relegada, né, dentro desses espaços escolares.